Olá, crianças! Tudo bem? E com o papai, a mamãe, os irmãos? E o vovô e a vovó? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que vocês têm feito nesse período em que nós precisamos ficar em casa para nos proteger e proteger as nossas famílias? Como estão as atividades da escola? Espero que muito bem. O que vocês gostam de fazer para se divertir? Quais são suas brincadeiras favoritas? Sabem o que eu adoro fazer? Eu adoro ler. Muito. Eu tenho muitos livros. São livros para o meu trabalho, para o meu estudo e também para os meus momentos de diversão, para os meus momentos de lazer. Eu decidi contar quantos livros eu tenho aqui em casa para falar para vocês. Adivinhem só! Quase 300 livros. Muitos, não é? Entre todos esses livros, vocês conseguem imaginar qual é o mais importante para mim? Isso mesmo, é a Bíblia. Mas a Bíblia não é só o livro mais importante da minha coleção. A Bíblia é o livro mais importante que existe no mundo. Sabem por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nela, Deus nos fala tudo o que Ele deseja para nós e tudo o que nós devemos fazer para agradá-lo. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Nós comemoramos o Dia da Bíblia. Vamos aprender ou relembrar algumas informações sobre a Bíblia? Aqui atrás, já tem ali avisando que a Bíblia é o livro número 1, o mais importante do mundo. Ela conta uma história de amor. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Então, concentração, juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Meu Deus querido, por favor, nos ajude a aprender a lição de hoje, os seus ensinamentos e a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela nós conhecemos o que Deus preparou para nós e como Ele deseja que nós nos comportemos diante dEle, da igreja e da sociedade. Ou seja, através da Bíblia, Deus nos fala como nós devemos agir. As histórias que nós aprendemos e estudamos na escola dominical estão todas descritas na Bíblia e elas aconteceram de verdade. Deus queria que nós conhecêssemos todas essas histórias. Por esse motivo, Ele inspirou vários homens, aproximadamente 40, a registrarem esses acontecimentos. Então, a Bíblia, o livro mais importante do mundo, é um conjunto de 66 livros que narram essas histórias. A Bíblia está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que tem 39 livros. Nesses livros, nós aprendemos como Deus criou o mundo e como Ele cuidou do povo judeu. E o Novo Testamento, que tem 27 livros. Nesses livros, nós aprendemos sobre a história de Jesus, seu nascimento, seus ensinamentos, sua morte e sua ressurreição, bem como nós aprendemos as orientações de Deus para a sua igreja. Por que vocês acham que Deus queria que nós conhecêssemos todas essas histórias? Deus nos deu a Bíblia, a sua palavra, porque Ele nos ama muito e deseja nos salvar. Na Bíblia, Deus nos ensina a história de amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Quem compreende as histórias da Bíblia, aprende a viver da forma que agrada a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Fazê-lo feliz? Eu quero, muito. Por esse motivo, eu leio e estudo a Bíblia muito.
A Bíblia, ela é muito importante para as nossas vidas. Inclusive, na Bíblia, nós encontramos diversas passagens que demonstram o quão importante ela é para a nossa vida, para as nossas vidas. Querem ver alguns desses exemplos? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia, a palavra de Deus, é comparada ao leite. O leite é o alimento que Deus criou para nutrir, para alimentar os recém-nascidos, as criancinhas, para que elas possam ficar fortes. Para Deus, nós somos como criancinhas que precisam ser alimentadas espiritualmente com a sua palavra. Em Salmos 119 e 103, a palavra de Deus é comparada ao mel. O mel é um alimento doce, suave e que nos fortalece. É nutritivo. Da mesma forma, assim é a palavra de Deus para as nossas vidas. Em Salmos 19 e 10, a palavra de Deus é comparada ao ouro. Esse bonequinho é uma moedinha de ouro. O ouro é um metal precioso, muito valioso. Então, a Bíblia é comparada ao ouro. Ela é um tesouro para as nossas vidas. Em Lucas, capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus é comparada a uma semente. A palavra de Deus é como uma sementinha plantada nos nossos corações, que vai germinar, florescer e nos transformar. Em Salmos 119 e 105, a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, a luz. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ajuda a tomar decisões. Ela nos ajuda a adotar a melhor atitude possível quando nós não sabemos o que fazer. Ela ilumina os nossos caminhos. Em Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é comparada a um martelo. Se a gente bater no martelo, até uma rocha pode ser quebrada. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, a Bíblia, ela consegue transformar um coração duro como pedra num coração feliz e amoroso. Em Tiago, capítulo 1, versos de 22 a 24, a palavra de Deus é comparada a um espelho. O espelho reflete a nossa imagem. A Bíblia reflete quem nós somos espiritualmente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então devemos amá-lo e adorá-lo. Além disso, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós entendemos quem nós somos, que nós somos pecadores e que precisamos do amor e da misericórdia de Deus. Entendemos que precisamos seguir o seu exemplo. Vamos cantar um corinho com esses exemplos? A Bíblia é igual martelo pra rocha despedaçar. É luz para os meus caminhos e meus passos vai guiar. É espada de 2 gumes, é espelho para eu me ver. A Santa Bíblia, sim, fará em mim se eu a ler. A Bíblia é igual semente que nasce no coração. É ela o alimento dos que aceitam a salvação. Qual água que nos limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia, sim, fará em mim se eu a ler. Crianças, vocês gostaram da lição de hoje? Vamos encerrar com uma oração? Então, novamente, juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Meu Deus querido, muito obrigada por nos conceder a Bíblia, a Tua Palavra. Ajuda-nos a estudar a Tua Palavra e a aprender a viver da forma que lhe agrada. Obrigada pelo seu cuidado para conosco e nossas famílias. Em nome de Jesus, amém.
Crianças, não esqueçam de fazer a lição que foi enviada para vocês, ok? Um beijinho e um abracinho para cada um. Tchau!